pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vejam bem, essa semana eu cheguei a falar rapidamente sobre a situação do Thiago Wilde. Para você que não sabe, Thiago Wilde é um tenista brasileiro que está sendo atualmente acusado pela sua ex-companheira, né? A sua ex-namorada, o que tudo indica, eles não eram casados, de assédio, né? Assédio moral. Foram divulgadas imagens, prints, áudios onde ele agride supostamente a sua ex-companheira, chamando-a de gorda, depressiva, doente, um monte de coisa assim bem pesada, né? As investigações elas já estão ocorrendo e até agora ninguém sabe de fato o que foi que aconteceu, né? A ex-companheira falou que ela está disposta a ir até as últimas instâncias para provar as suas alegações, né? Eu não vi nenhum comentário do Thiago, enfim. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre abusos dentro dos relacionamentos em que nós estamos, tá? Primeiramente, o que é que se busca dentro de um relacionamento? Bem, quando eu procuro alguém com quem eu vou me relacionar, com quem eu possa me relacionar, eu procuro na pessoa determinadas virtudes que eu sei que vão me ajudar a construir um bom relacionamento, que vão permear uma relação duradoura e próspera. Lembre-se do seguinte, qualquer relacionamento ele não se finda em você quando de fato você procura estabelecer uma sociedade familiar. Ela não acaba ali com você, entende? Veja, você vai ter filhos. Então, os seus filhos vão dar continuidade à sua árvore genealógica. Eles vão dar continuidade ao que os seus avós, o que os seus bisavós fizeram lá atrás. O DNA deles está em você e estará também no seu filho. E não só o seu, mas também o da pessoa com quem você está hoje. Então veja como isso é profundo, veja como isso é algo muito importante, né? Além disso, se você não quiser ter filhos e tal, bom, você vai construir uma história de vida com alguém. Que tipo de história você vai querer construir com alguém? Uma história de vida positiva ou negativa? O que é que você vai querer fazer com essa pessoa? Né? Quais são os resultados, quais são os frutos que vocês dois vão plantar juntos? Entende? Então perceba, um relacionamento saudável, ele sempre envolve você e o outro. Sempre tem outra pessoa ali envolvida com você nesse relacionamento para construir algo duradouro, algo eterno, algo bom. Sabe, as pessoas, você vai fechar um dia seus olhos, as pessoas vão se lembrar de você, vão dizer, poxa, eles eram um exemplo, né? Fulano fez isso, ele me ajudou. Então, olha como isso é bonito, olha como isso é primoroso. Num relacionamento abusivo isso não acontece. Por quê? O que o abusador procura é sua própria satisfação e nada mais do que isso. O abusador ele procura na pessoa com quem ele se relaciona meios de obter algum tipo de satisfação pessoal, tá? Não confunda isso com os prazeres decorrentes da união matrimonial ou da união conjugal. Entendeu? Você dentro do relacionamento, logicamente, a pessoa com quem você convive, ela vai lhe proporcionar um nível de satisfação, um nível de prazer, em que ela mesma vai sentir prazer ao te fornecer. E você vai sentir prazer fornecendo para ela, em uma relação saudável. No caso de relacionamentos abusivos, não. O abusador ele não vai satisfazer em fazer aquilo que lhe satisfaz, em fazer o bem a você. Pelo contrário, ele vai querer sempre só para ele, só para ele, só para ele, só para ele, só para ele. Inclusive isso é bíblico. Existe uma passagem na Bíblia que fala que a sanguessuga ela é me dá, me dá, me dá. Tem pessoas que são sanguessugas na nossa vida, que é só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Entende? Então perceba, isso é um traço muito marcante e muito presente nas relações abusivas. A pessoa com quem você está, ela nunca estará satisfeita com o que tem. Ela sempre vai procurar obter algo de você, às suas custas. E quando a situação partir dela, que ela precisar, ela não vai querer fazer para você. Por quê? Para ela vai ser muito custoso. E ela vai, de certo modo, criar uma narrativa para lhe atribuir a responsabilidade dela não fazer aquilo que ela deveria fazer por você. Entende? Então, isso é muito marcante dentro de um relacionamento abusivo, tá? E como ela faz isso? Como eu falei, através de narrativas, através de artimanhas, eximindo-se da responsabilidade que tem e que assume no momento que ela integra, ela ingressa num relacionamento. Isso é muito sério. E ela vai fazer basicamente o seguinte, ó, por exemplo, se a pessoa ela não tem aquilo que ela quer, você de algum modo vai ser responsável por isso. Então, por exemplo, você estava desempregado, um exemplo, você estava ali desempregado, né? Vocês estavam passando aperreio, e a pessoa lá o tempo todo, você tem que trabalhar,
você tem que prover a casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu estou infeliz por sua causa, por conta disso, sei o quê. Imagine como é a pressão na cabeça da pessoa. Mas massa, vamos lá, a pessoa conseguiu um emprego, e agora a pessoa, o abusador vai olhar e vai dizer, que legal você conseguiu um emprego, o que é que a gente vai comprar agora para mim? O que eu quero vai me ser fornecido? Quanto é que você ganha? Entendeu? Olha essas nuances, olha esses detalhezinhos que estão dentro do relacionamento abusivo, né? E aí você não forneceu aquilo que a pessoa queria. Aí sabe o que ela vai dizer? Você é incompetente, você não pode, procure alguma coisa melhor, porque eu estou infeliz com você. Em nenhum momento ela vai estar ali preocupada com você, que está procurando um bom relacionamento. Ela vai estar preocupada somente com ela mesma e não com você. Então, perceba, o ponto de equilíbrio dessa pessoa no relacionamento, a preocupação dela não vai ser o relacionamento, mas vai ser o bem-estar dela. Você que se dane, se você morreu, ela arruma outro. Entendeu? Se você está se ferrando, ela não está nem aí. Entendeu? Ela está preocupada somente com ela mesma. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Tá? Então ela não vai ali estar com você, preocupada com você. E aí você consegue um emprego. Eu conheço uma pessoa que passou por uma situação dessa, é por isso que eu estou citando esse exemplo, em que estava desempregado, sofreu um assédio moral, filho da mãe, sofreu assim horrivelmente, conseguiu um emprego. Aí essa pessoa chegou em casa um pouco tarde do emprego para ver os filhos. O abusador olhou para ela e disse assim: se você quiser ver seus filhos, chegue mais cedo. Entendeu? Ou seja, tudo é condicionado ao que o abusador quer. Dane-se se você tá bem, dane-se se você não tá bem. Ele não tá nem aí para isso. Entende? E isso acontece em muitos relacionamentos. Qual é o grande problema? Ele vai mudar. Ela vai mudar. Não vai mudar. Não vai, porque é a personalidade da pessoa. A não ser que haja um milagre, que Jesus venha e converta, mude a mente, que Deus é poderoso para fazer isso. Jesus, ele tem capacidade de sobra e suficiente, né? Ele, afinal de contas, ele é infinito, ele é onipotente, ele pode mudar. Mas, normalmente, não muda. E se a gente ficar apegado a essas coisas, né? A esses valores e tal, cara, você vai quebrar a cara. Antigamente existia uma premissa muito errada, pelo menos do meu ponto de vista, era cultural, era da época, mas era errado. Onde as mulheres diziam: não, meu marido me trai, dorme com outra, não sei o que, mas no final do dia é comigo que ele se deita, é comigo que ele dorme, a casa dele é essa. Isso é de uma bizonhice tão grande que você fica perplexo ao ouvir uma coisa dessa hoje. Veja, se você estabelece um relacionamento, você tem que ter limites, você tem que ter uma base bem formada para esse tipo de relacionamento, né? Então você tem um relacionamento com alguém, o que é que você espera dessa pessoa naturalmente? Fidelidade. Porque a fidelidade entre duas pessoas diferentes dentro de um ambiente, dentro de um lar, ela é fundamental para a constituição de valores que vão transcender as diferenças dessas pessoas. Além disso, os filhos dessas pessoas vão saber que, apesar de serem duas pessoas totalmente diferentes, elas vão poder ter um relacionamento saudável. E as crianças, dentro desse ambiente se desenvolvendo, vão aprender a respeitar as diferenças, vão aprender a respeitar o próximo. Se você tem um relacionamento em que esses limites não existem, acabou. Então a fidelidade é um desses valores. Poxa, se eu sou infiel à minha mulher, qual é o exemplo que eu vou estar dando aos meus filhos? Como os meus filhos vão encarar as relações de fidelidade? Meus filhos vão conseguir confiar em alguém ou não? Perceba, veja essa nuance, veja essa situação, veja como isso é sério e profundo. Se eu estou com alguém que eu amo, que eu me dou e a pessoa não é fiel a mim, isso pode me traumatizar, isso pode me levar a uma situação bem complicada. Então, como é que eu vou conseguir lidar com esse sentimento? Isso é muito sério. Outra coisa, existe também aí o risco físico mesmo, biológico. Se eu deito com 10 mulheres e sem cuidado, sem precaução nenhuma, eu vou estar levando um risco à saúde da minha mulher, da minha esposa. Veja como isso é uma coisa séria. As pessoas, infelizmente, não se preocupam com isso. Mas isso é sério. Se eu beijo várias bocas, tem uma lá no meio das negras que eu estou beijando, tem sapinho, eu vou beijar a minha mulher, eu vou beijar meus filhos. Porque eu não me contive, fui lá, beijei uma doida qualquer no meio da rua, peguei sapinho, fui lá, herpes, e passei para herpes para os meus filhos. E tem mães ainda que tem, e pais que têm a conduta errada de ficar beijando os filhos na boca.
Vai, pega um sapinho, beija teu filho na boca, vai ser bacana o resultado. Então, assim, você lida com essas situações e você percebe que os relacionamentos abusivos, eles estão muito presentes na sociedade atual. Então, é importante que a gente pare, a gente observe isso, né? Então, se você está com alguém ali que está o tempo todo te diminuindo, o tempo todo dizendo que você não é capaz, que você não é competente, que você não faz nada por essa pessoa, né? E fica, inclusive, em algumas situações, lhe ameaçando de finalizar o relacionamento, lhe ameaçando de terminar o relacionamento, ele está praticando contra você chantagem emocional, ele está se utilizando do seu sentimento, que lhe fragiliza, que lhe coloca numa posição delicada, para lhe manipular. Fuja de pessoas assim. Isso ocorre tanto dentro do relacionamento conjugal, do relacionamento matrimonial, que é o foco deste vídeo, mas também acontece em relacionamentos de amizade. Fuja de pessoas assim. Essas pessoas não querem o seu bem, essas pessoas estão procurando o seu mal. O que é o amor? O amor é longânimo, é benigno, é paciente, não busca o seu próprio interesse, mas sim busca o interesse da outra pessoa. Isto é a definição pura de amor. Então, é importante com que você observe isso, tá? E assim, eu queria só falar um pouco mais de duas personalidades que hoje se tem falado, né? Coisa que não havia há alguns anos, que é o psicopata e o narcisista. Eu estudei um pouco mais o traço perfil do psicopata, mas não tanto do narcisista. Apesar de ter esse pouco estudo, as diferenças elas são perceptíveis. Eu queria começar com os psicopatas. Às vezes você está lidando com um psicopata e você nem sabe que a pessoa é psicopata, tá? Porque na nossa compreensão, o psicopata é aquele cara da motosserra com uma máscara que sai pelo meio da rua numa cidade rural dos Estados Unidos decapitando e triturando as pessoas. Não é isso. Existem vários níveis de psicopatia. E esses níveis de psicopatia, eles vão do mais leve ao mais grave. O mais grave é esse cidadão que vai lá e faz o que feito a turma lá de Garanhuns das Coxinhas fazia. Mas o psicopata de baixo nível, ele é um estelionatário, ele é um parasita emocional, ele se aproveita das suas fraquezas para obter alguma coisa de você, entendeu? Então, ele vai ali dentro da tua personalidade percebendo fraquezas e ele vai se aproveitando dessas tuas fraquezas. Então, é um chefe, por exemplo, que sabe que você está precisando de dinheiro, sabe que você está apertado financeiramente e ele faz propostas indecentes. Ele está se aproveitando da sua fraqueza para obter aquilo que ele quer, o lucro que ele quer às suas custas, entendeu? É a mãe, porque existem muitos psicopatas, mulheres, não é só homem. A diferença do homem para a mulher, segundo uma definição trazida por Ana Beatriz Barbosa, é com relação ao grau de truculência física. Já visto que o homem tem, por conta da testosterona da sua fisiologia, mas essa questão, sabe, do murro, da explosão, da agressão, o que não justifica, tá errado também, mas a mulher, por outro lado, ela é mais sutil, ela é mais venenosa, ela é mais ardilosa. Então, é aquela mãe que pratica alienação parental contra o pai que está fora de casa trabalhando constantemente, dizendo que o pai não quer ficar com os filhos, que tudo é mais importante que os filhos para o pai, entendeu? Que o pai está com uma negra no meio da rua, para não dizer outro nome, entendeu? Então, aquilo ali na cabeça da criança vai condicionando ela. Agora, se a mãe realmente amasse a criança, ela não faria isso. Ela faria de tudo para construir uma imagem positiva do pai e que, se o pai não correspondesse, ele é quem iria destruir isso e não a própria mãe. Ou seja, a mãe se aproveita de uma condição de hipossuficiência da criança, de fraqueza da criança, para aliená-la. E o que é alienação? É um conceito marxista, alienação, tá? Alienação é quando você tira a pessoa dela mesma. Então, quando a mãe tira a criança dela mesma, por conta da sua condição de mãe, da sua condição daquilo que ela representa para a criança, para tirá-la dela e colocar outra coisa em cima. Então isso é muito sério. Então é aquela mãe que faz alienação parental, entende? É aquela mãe, aquela esposa que fica o tempo todo depreciando o marido, botando o marido para trás, fazendo chantagem emocional quando quer alguma coisa, mas quando o marido precisa, ela deixa o marido na mão, deixa o marido sozinho. Entendeu? É aquela pessoa que é só ela, 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 entendeu? Então, assim, é aquela pessoa que realmente não contribui, não tá ali com você para fazer o relacionamento crescer como deveria crescer, entende? Por outro lado, você tem um narcisista. Qual é a motivação do psicopata? Diferentemente do psicopata, o narcisista, ele é aquela pessoa que é o centro das atenções. Eu não dei uma definição muito boa de psicopata, mas o psicopata é um predador.
É uma pessoa que não tem empatia. É uma pessoa que olha a sua presa, olha a sua vítima, sente o cheiro da fraqueza e vai naquela fraqueza para conseguir obter aquilo que quer. Isso pode ser alguém que tem uma certa fraqueza emocional, e precise de outra pessoa para estar ali do lado dela, e aí ela se dá tanto, o psicopata entende isso, se envolve com essa pessoa, seduz essa pessoa, tira o que ela quer, depois pica a mula. Ou então a pessoa que quer uma satisfação sexual. Então ele vê que tem ali uma menininha com probleminha, ele vai lá, começa a leque, pega a menina, come a menina, vai embora, acabou-se. A menina fica achando que todo homem é mau, todo homem é ruim, e depois vira feminista. Enfim, então, esse é o perfil do psicopata. O psicopata ele é um predador natural. É por isso que é muito importante você estar muito bem alinhado com a sua família e com pessoas que entendam um pouco mais da vida, entendam das situações para te ajudarem a enxergar esses indivíduos malignos e se afastar deles, tá? Por outro lado, o narcisista é um pouco mais diferente. O narcisista não é necessariamente um predador, mas é uma pessoa que ela não tem firmeza nela mesma, é uma pessoa extremamente mutilada, até mesmo pela sua condição de vida, e essa pessoa, ela para estar sempre no controle, ela se utiliza de artimanhas para poder manter ela como o centro. Então, uma criança, por exemplo, que cresce com uma mãe ou com um pai narcisista, ela cresce com vários problemas de ordem emocional e psicológica. Porque a mãe sempre vai dizer, você não está tão bonita, para você ficar bonita você tem que botar maquiagem. Se a criança se destaca mais do que a mãe se incomoda e não fica orgulhosa, ou o pai se incomoda e não fica orgulhoso, entende? Então isso é a grande diferença, é o grande abismo que existe entre o psicopata, pelo menos até onde eu estudei hoje. Pode ser que eu mude esse entendimento, mas o que eu estudei hoje me mostra que o psicopata é um predador. Ele vai entrar não porque ele é fraco, mas é porque ele quer se satisfazer de algum modo. É um vampiro, entendeu? É um vampiro. Por outro lado, o narcisista seria, digamos assim, um Frankenstein, por exemplo, entendeu? Então existe essa diferença. Então, e dentro de relacionamentos também tem pessoas que têm um perfil narcisista. São pessoas fracas, mutiladas, totalmente remendadas do ponto de vista da sua personalidade, e essas pessoas elas ficam se colocando sempre numa condição de chantagem, elas são chantagistas, elas chantagiam as outras pessoas emocionalmente para condicioná-las a satisfazer aquilo que elas querem, para satisfazer ali a sua fraqueza, o seu ego, tá? E qual é o grande resultado, né, do ponto de vista da vítima? O que a vítima perde? Primeiro de tudo, a vítima ela perde ali a sua autoestima. Então a pessoa ela começa a ter uma visão deturpada dela mesma. Ela começa a se enxergar de forma errada. Era uma pessoa extremamente capaz, extremamente inteligente antes de entrar no relacionamento e estava lá despontando, estava lá subindo. E aí de uma hora para outra a pessoa começa, depois que entra no relacionamento, a cair. Por quê? Porque ela começa a ser afetada emocionalmente, intelectualmente, tá? E ela começa a se enxergar não mais como ela era. Ela começa a ter esperança nas coisas que ela tinha antes, né, nos resultados dos seus investimentos, no seu esforço, porque ela começa a se achar fraca. Ela começa a pensar, nada do que eu faça vai me levar a alcançar o objetivo que eu quero. Por quê? Porque eu não presto, porque eu sou fraco, porque eu sou burro, porque eu sou um M, porque eu sou um bosta. Mas tudo isso decorre muitas vezes deste tipo de assédio que é perpetrado dentro de um relacionamento abusivo. Eu conheço pessoas que ouviram do seu cônjuge que era um M, que era um bosta, que era um péssimo profissional, e essas pessoas começaram a decair profissionalmente, intelectualmente, a quase entrar num estágio de depressão. Então, a automutilação, né, a mutilação da personalidade da vítima, ela é uma coisa muito evidente dentro de um relacionamento abusivo. Portanto, se você está dentro de um relacionamento em que o seu esforço não é valorizado, em que sua personalidade, que você é detonado, fuja. Você está sendo vítima de um predador ou de um Frankenstein ou de um narcisista, tá? Outro ponto muito forte, muito evidente dentro dos relacionamentos abusivos é a autodepreciação. Você é uma pessoa presença, você não é o lindão, você não tem aquela beleza rústica, né? Mas você é uma pessoa, assim, aparentemente bem afeiçoada, você tem lá suas virtudes, mas aí você começa a depreciar essas suas virtudes.
entendeu? Você começa a se jogar para baixo, você começa a se humilhar, você começa a dizer, pô, não sou tão inteligente. Mas você tirava nota boa na faculdade, mas você tinha um emprego já quase garantido, ainda no início da sua faculdade, você ganhava bem, aí você entrou numa relação, mas você deixou de ter. Aí você começa a dizer, não, é porque eu não sou muito bom, eu não sou muito legal. As pessoas, você vê as pessoas fazendo besteira e você sabe que as pessoas estão erradas, mas você olha e diz assim, não, não vou falar. Então você começa meio que a limitar, entendeu? E essa limitação, ela começa ali lhe destruir, tá? Então é outro traço muito evidente, é outro resultado muito evidente nessas relações abusivas, tá? E a questão do isolamento social. Olha, se você se autodeprecia, se você tá com alguém que vive dizendo que você não presta, que você é um bosta, que você é um M, né? Você não vai querer estar em sociedade, afinal de contas, o que é que você tem a contribuir? Você começa a ter vergonha de você mesmo, então você começa a se isolar do mundo e das pessoas, principalmente das pessoas que lhe amam, porque as pessoas que lhe amam vão sempre procurar o seu bem. E essas pessoas são as principais ameaças para esses predadores. Por quê? Porque são as pessoas que amam você que vão lhe mostrar que o contexto que você está vivendo, que o contexto no qual você está inserido é um contexto abusivo, o que é prejudicial para o agressor. Então o agressor vai fazer de tudo para lhe afastar da sua família, vai fazer de tudo para lhe afastar dos seus verdadeiros amigos e para lhe inserir num mundo de ilusão, lhe colocando dentro de uma caixinha de isolamento. Então você nunca vai ser bom para estar em sociedade, você nunca vai ser bom para ser amado pelos seus amigos, então você começa a procurar o seu isolamento. No início, acho que foi no início do ano, foi no final do ano, teve um caso de uma moça lá no Recife que ela foi executada pelo seu namorado, né? E, coincidentemente, eu conhecia uma pessoa próxima a ela. E uma coisa marcante que ela falou, que essa pessoa próxima, essa moça que foi vitimada, ela falou, foi que a moça, ela começou, de uma hora, era uma pessoa cheia de vida, mas de uma hora para outra ela começou a se afastar da sua família. E depois descobriram que era por conta do namorado. Se a família tivesse descoberto o que havia acontecido antes com essa moça, se a família tivesse ciência do que ocorreu com essa moça, provavelmente ela não teria, né, tido sua vida ceifada por aquele bandido, né, por aquele monstro. Então, o isolamento é uma característica muito marcante, tá? Muito marcante. Não estou falando de isolamento por trabalho, por estudo, isso são investimentos que você faz na sua vida pessoal. Mas eu estou falando de isolamentos que decorrem de um sentimento de tristeza, de um sentimento de impotência que te afastam das pessoas que amam você. E você mesmo busca esse afastamento. E você fica na cama, fica no Instagram, fica no YouTube e os relacionamentos interpessoais perdem o seu valor por conta de relacionamentos abusivos, tá? Então, para a gente fechar esse vídeo que já ficou muito longo, o que fazer? O que fazer em um relacionamento abusivo? O que é que a gente faz? Primeira coisa, se conheça. A Bíblia é muito clara, a Bíblia fala assim, ame ao próximo como a você mesmo. Ora, como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou saber o que é um amor genuíno se eu não respeito os meus limites, se eu não invisto em mim, se eu não me cuido? Entende? Então veja como essa questão é uma questão muito importante para você saber, inclusive, o que é de fato o amor. Conheça-se primeiro, né? Conheça-se. Conheça suas limitações, suas fraquezas, seus medos, suas esperanças, suas expectativas, os seus sonhos, entendeu? Veja o que é bom, veja o que não é bom, e procure alimentar aquilo que é bom e remover e não alimentar aquilo que não é bom, para que você, de fato, seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa feliz, né? Então, quando você se ama, você se conhece. Então, se conheça. Se você se conhece e você sabe que alguém está entrando na sua vida para retirar aquilo que você tem de mais valoroso, que é a sua vitalidade, a sua esperança, fuja dessa pessoa. Corte essa pessoa da sua vida. Remova-a da sua vida. Ah, mas vai doer. Dói, mas dói mais você ficar com ela e daqui a 10 anos você está numa situação terrível do que você cortar ela agora e daqui a 10 anos você está bem e ela ir lá seguir a vida dela. Dói muito mais. Então, corte, remova, retire essa pessoa da sua vida. Se você estiver tendo dificuldades, procure ajuda. Procure ajuda de um líder religioso. Procure, no caso, eu sou evangélico,
recomendo, procure um pastor sério, e não um pastor que fica alisando a cabeça ali do agressor e fica dizendo: ah não, o bichinho, ele foi ferido, pessoas feridas ferem. Um ovo. Pessoas feridas têm que ser tratadas e não ferir as outras. Todo mundo, eu não conheço um indivíduo qualquer que não tenha sido ferido. Não conheço, entendeu? Eu já fui ferido, você já foi ferido, e não é porque você e eu nós somos feridos que nós vamos ficar procurando o mal dos outros, ou ficar procurando se aproveitar da fraqueza dos outros. Isso é canalice, entendeu? Uma pessoa que compactua com isso, ou que usa esses argumentos rasos, vazios, de coach vagabundo, essas pessoas têm que ser excluídas e removidas também da sua vida, porque elas estão levando para o caminho errado, entendeu? Então, estão querendo alimentar em você, em prol de lá sabe Deus o quê, uma situação que vai destruir você, sua família, e se você tiver filhos, muito provavelmente também os seus filhos, tá bom? Então fuja de pessoas assim, inclusive desses líderes. Procure líderes sérios, que abordem a situação de forma sábia, de forma séria. E eu recomendo a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia Sagrada, tá bom? Mas procure um líder. Se você não tiver ninguém, procure um especialista, procure um psiquiatra, procure um psicólogo devidamente gabaritado, especializado nessa área comportamental, né, onde envolva relacionamentos abusivos, para que ele te ajude a ver, você ver o que realmente está diante dos seus olhos e lhe fortalecer para que você saia desses tipos de relacionamentos, tá bom? Todas essas atitudes, elas levam a um único desfecho, que é finalizar um relacionamento abusivo. Deus abençoe você, um abraço e tchau.